trazer o seu recado. Baixemos as nossas cabeças. Ó Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez porque a tua palavra será aberta e explanada. Nós seremos ouvintes e precisamos ser ouvintes atentos, Senhor. Portanto, Pai, estejas abrindo as nossas mentes, nos dando discernimento acerca daquilo que tu desejas nos falar. E, Senhor, tenhas misericórdia do teu servo, reverendo Salvador. Ponha, Senhor, na mente do reverendo Salvador e nos seus lábios a tua palavra, para que ele seja instrumento teu na ministração do Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus. No nome de quem oramos. Amém. Obrigado, irmão. Eu saúdo a igreja na graça e na paz de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor infalível das nossas vidas, o Mestre inconfundível da nossa caminhada. Em nome daquele que é o Espírito que nos cuida, que nos guarda e que nos domina. É em nome deste que eu saúdo a todos os presentes, sendo desta igreja ou visitantes, e que Deus possa abençoá-los. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Eu quero ler a partir do versículo 54, eu quero pedir para a igreja se colocar de pé. 54 até o final do capítulo nós leremos. Atos 7 a partir do versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Oremos. Pai misericordioso, seja a tua graça sobre nós, sobre o coração desta igreja. Seja a tua graça sobre a mente, lábios e o meu coração. Que nada, ó Pai, que aqui o fora seja para a minha glória, ou para que alguém entenda que eu farei certo, mas que tudo seja feito para honrar o teu nome e glorificar o nome de Jesus Cristo. Alimenta-nos com esta palavra e nos abençoa. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Você pode sentar. Provavelmente nós não encontremos no Novo Testamento um sermão expositivo
mais coerente, organizado e pronto, como o sermão que Estevão pregou. A leitura que eu fiz foi apenas da parte final do sermão, que já consta da morte, do apedrejamento e morte deste homem de Deus. Mas são 75 versículos que eu queria pedir a você que esta semana você lesse essa palavra. Começando no capítulo 6, que nós lemos há pouco tempo na leitura devocional, e entrando pelo capítulo 7, são 75 versículos. E se você abre, volta a sua página da Bíblia para o capítulo 6, você encontra o primeiro episódio dessa história, os antecedentes desse discurso. Eu imagino um homem saído do povo, recentemente eleito para prestação de um serviço especial na casa de Deus, e a expressão que consta no original grego, diaconei, não significa, evidentemente, a partir desse texto, toda a igreja compreende que foi instituída a diaconia, o diaconato, mas essa palavra significa servos de maneira geral, pessoas convidadas a servir aquilo que todo crente, a partir de mim, deve ser. E eu me volto para o versículo 3 do capítulo 6, para começar a base dessa história, o que levou aquele homem àquele apedrejamento e à morte. E diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. E depois de pedir a escolha de 7 homens, os apóstolos caracterizam com 3 características que precisam existir naquele homem para ser escolhido. E ele diz: homem de boa reputação, primeira expressão. Segunda, cheia do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. E o chamado daqueles 7 homens inicialmente ocorre porque começou a haver divisão na igreja. As mulheres de uma parte dos hebreus ou dos judeus eram mais bem servidas, as viúvas, do que outras. E aqueles chamados helenistas, ou seja, eram judeus de fala grega, ligados à língua grega, que já estavam naquela cultura há muito mais tempo, sentiam-se discriminados e começaram a reclamar. E os apóstolos disseram: nós não temos tempo de pregar, de anunciar e também de servir. Então escolhemos homens desta forma. E eu devo ter voltado durante esses últimos 10 dias para esse mesmo versículo algumas vezes. E me impressiona as características que são necessárias a alguém que deseja servir a Deus. Aqui não se trata de alguém que quer ser diácono, mas alguém que quer servir a Deus. Ele começa, olha, homens de boa reputação. E eu descubro que há na igreja evangélica, entre os nossos 60 milhões, eu me refiro a 60 milhões, porque há alguns anos eu estava na igreja, escrevi um texto falando disso, de 40 milhões. Depois eu reescrevi o texto e eu falei 50 milhões. E há alguns meses atrás, conversamos, não, pastor, já são 60 milhões. E cada vez que aumenta 10 milhões, a minha decepção humana aumenta muito mais. Porque eu não compreendo o que fazem 60 milhões que não mudam este país. Eu não compreendo o que faz uma igreja que não consegue ser a base da mudança do país. Talvez lhes falte estas características para servir ao Senhor. Nós encontramos homens de boa reputação nas igrejas evangélicas, nós encontramos. Mas encontramos pessoas, às vezes, de melhor reputação fora da igreja. Dentro daquela brincadeira, diz: pastor, fulano é uma pessoa ótima, ele não fuma, não bebe, não trai mulher, a pessoa perfeita, é quase crente. Não, nada de crente. Ele é um homem de boa reputação, que tem aqui dentro e tem lá fora.
mas há um diferencial que não tem lá fora. E é um diferencial que precisa ter na igreja: homens cheios do Espírito Santo de Deus para mudar a sua casa e mudar esta nação. É que às vezes nós queremos mudar a igreja antes de mudar a nossa vida. Queremos mudar a nação sem mudar a nossa vida. Não somos sacerdotes no nosso lar. Não pregamos para os nossos filhos. E eu não falo abrir a Bíblia e fazer um sermão para os seus filhos. Isso é muito difícil. E nem um tempo mais permite. Mas ter uma vida que seja o sermão. E a escolha, ela me marca muito. Porque um homem de boa reputação é algo que precisa. Você não pode servir ao Senhor com má reputação. Você não pode falar num Deus fiel se você é infiel. Você não pode falar num Deus perfeito se você é cheio de imperfeições. A sua pregação na vida é uma imperfeição. Então a boa reputação é necessária, mas é pouco. Eu parabenizo a você, minha irmã, a você, meu irmão, porque tem boa reputação na escola em que você trabalha. Que você tem boa reputação no gabinete onde você trabalha. Que você tem boa reputação no juizado onde você trabalha, na casa onde você trabalha, no governo onde você está, no comércio onde você tem boa reputação. Eu parabenizo você, sinceramente. Mas eu quero convidar você para compreender essa segunda expressão como base para a mudança da sua vida e da vida daqueles que estão perto de você. Uma vida cheia do Espírito Santo. Ou nós passamos por isso, ou não podemos ser chamados de igreja de Jesus Cristo. Eu fui passando por essa peneira, que o parecer, versículo 5, eu estou no capítulo 6, agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão. E aí ele já diz: homem cheio do Espírito Santo. Não elegeram porque falava bem, porque tinha bom discurso, porque apontavam o erro dos outros. Elegeram porque era cheio do Espírito Santo de Deus. Não basta dizer que alguém está errado, que fulano está errado, que a igreja tal está errada. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus para poder começar a minha vida. Ele diz que Estevão, homem cheio do Espírito Santo, versículo 5, e então foi eleito Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, etc., Parmenas e Nicolau, o prosélito da Antioquia. Foram 7. Muito embora a referência tenha dito aqui que Estevão era cheio do Espírito Santo, mas aqueles 7 homens eram cheios do Espírito Santo de Deus. Estevão então se depara, isso ainda pelo fato de ser cheio do Espírito, pelo fato de fazer milagres, de orar e as pessoas serem curadas, pelo fato de estar com uma vida ativa no Evangelho. Ele aporta na Galiléia, ele aporta na região, num período que ninguém queria ver Jesus Cristo. Eles já estavam felizes porque tinham matado Jesus Cristo, e já estavam bem porque o líder já havia morrido, e agora se levanta uma igreja, porque havia se cumprido a promessa que eu vou para o Pai, mas vos mandarei o Espírito Santo. E ele já havia vindo tomado a igreja, e a igreja agora era uma igreja diferente, uma igreja forte, que não tinha medo de lutar contra o mal e contra o diabo. Estevão agora é levado ao tribunal, e diz ainda no versículo 11 do capítulo 6: então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Não é o fato de você ser crente, ser cheio do Espírito, que vai evitar que alguém não goste de você, que diga coisa contra você, que levante falso contra você, que machuque você, que traia você. Pode acontecer tudo. A diferença é que o cheio do Espírito Santo não tem medo que o mal aconteça e enfrenta o diabo olhando frente a frente. Eu imagino naquela hora que Estevão entra no tribunal, entra no sinédrio. Ali estava o sumo sacerdote, que conhecia a palavra assim como Estevão conhecia. Ali estava o sumo sacerdote que na infância ouvia aquela palavra de Deuteronômio: ensina a criança
ao acordar, ensina a criança ao deitar, ensina a criança andando pela estrada, amarra nos umbrais, coloca nos umbrais da porta, amarra no braço, coloca na testa, ou seja, não para de ensinar a criança. E as crianças israelitas, a partir da primeira infância, logo novinhos, começavam a ouvir dos pais: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Isso era repetido, repetir de manhã e de tarde. No dia seguinte, somente ao Senhor teu Deus adorarás, não furtarás. No dia seguinte, somente ao Senhor teu Deus adorarás, não furtarás, não matarás. Ia dizendo, ia repetindo, e aos 11 anos ele era um craque no conhecimento da lei de Deus, não apenas em conhecer, mas também em procurar viver. Aqueles sumos sacerdotes que lá estavam, os jogadores de Estevão, sabiam disso e conheciam. E Estevão chega perante o tribunal e começa a fazer a sua defesa. O texto não diz que ele não tem dinheiro para contratar um advogado, não fala isso, mas o texto fala que ele foi ouvido e ouve assim, depois de acusarem Estevão, depois de mentirem o que podiam mentir, dizendo contra ele o que ele nunca fez. O sumo sacerdote, versículo 7, capítulo 1, faz esta pergunta. Ele perguntou ao sumo sacerdote: porventura é isto assim? Ou seja, isso que estão dizendo de você é verdade? Talvez eu tivesse: não somos sacerdote, não é verdade. Na realidade eu nem estava lá, ou eu nem fui lá. Eu faço uma defesa desta forma, dizendo que eu não fiz. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo o encaminhava não a dizer que ele não errou, ou talvez fazer uma espírito de condenação premiada. Se eu não errei não, quem errou foi Roberto. Eu não errei não, quem errou foi o pastor André. Eu não errei, foi o pastor Orinaldo. Alguém errou e não eu. Estevão respondeu o versículo 2. Primeiro ele começa com a saudação àquela corte e diz: varões, irmãos e pais, ouviram. Se você dissesse essa frase para alguém hoje à noite: meu irmão ou minha irmã, ouvi, eu pergunto a você como igreja, o que você diria a essas pessoas? Mas se você estivesse frente a um tribunal, dissesse: senhores desta corte, ouvi, o que você diria? Sabe o que é que Estevão disse? Aquele aprendizado da infância, de que Abraão, Deus foi chamado para sair da sua terra e para a terra que não conhecia ninguém, porque Deus chamou e Abraão foi. E ele dá uma lição da vida de Abraão, da sua ida, da sua volta, da sua saída, e ele vai falando, e ele entra, inclusive chega em Isaac. Ele diz, fala da promessa que Deus faz a Abraão quando Abraão sequer tinha filho, mas seria uma grande nação. E ele dá uma aula, uma exposição tão clara que ele nunca vista. Quando você, meu irmão, esta semana, lê 75 versículos na sua casa, você vai ler uma das mais belas exposições bíblicas que alguém já fez. E ele começa a dizer assim: ouvi, o Deus da glória. Vejam a primeira frase desse homem preso, desse homem acusado, desse homem acossado por mentiras e invencionices. Ele começa a invocando o nome de Deus. Ninguém, sem estar cheio do Espírito Santo, começaria honestamente invocando o nome de Deus num caso desse. Invocaria a testemunha de alguém. Eu quero chamar João para ser minha testemunha. Não, eu vou chamar Pedro para ser minha testemunha. Eu vou chamar fulano de tal para ser testemunha. Não, esse Deus, o Deus da glória. É assim que ele começa o testemunho dele e a defesa dele. O Deus da glória apareceu a Abraão. E ele começa falando em cada um desses homens da antiguidade, dando uma aula. No versículo 20, eu estou andando no capítulo 7, ele diz assim, no versículo 20: por esse tempo nasceu Moisés. Ele já deixou de falar sobre Abraão, já começou a falar
de nascimento, e Moisés deveria morrer, porque era menino, mas não morreu, foi cuidado pela princesa, e depois um dia Moisés, já adulto, defende um dos seus irmãos, e quando ele defende alguém do seu povo, que deveria querer Moisés como seu defensor, que deveria defendê-lo como seu defensor, disse assim: quem te considerou ou te colocou como juiz sobre nós? E ele vai contando tudo isso. Aí conta que depois Moisés foge, e 40 anos depois Deus aparece a Moisés conversando com uma sarça que pega fogo, e naquela conversa Deus coloca Moisés como juiz do seu povo e manda voltar para libertar o povo que estava lá. Diz: eu ouvi a voz do sofrimento do meu povo, e você tem que descer e resolver essa questão. E ele vai falando pouco a pouco, e lá no versículo 30 ele lembra que decorridos 40 anos apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo, por entre as chamas da sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Só ouve a voz do Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque Deus não brinca de falar. Ele não me diz: eu estou dizendo isso, eis que eu te digo. Ele diz, e quando ele diz a verdade, diz direto a você. Deus não brinca de profecias. E Deus aparece a Moisés, diz que Deus ouviu a voz do Senhor, e o Senhor dizia assim: eu sou Deus dos teus pais. Veja que referência. Deus fala ele que é o Deus dos pais dele, e no discurso, no sermão, na defesa de Estevão, por várias vezes ele diz: os vossos pais mataram os profetas, os vossos pais cometeram esse ou aquele erro, os vossos pais esqueceram de Deus, os vossos pais abandonaram a fé. Em várias ocasiões ele fala isso. Deus aqui está dizendo: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. E no seu sermão expositivo, Estevão vai falando, e no versículo 45, assim: o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações de Deus, e expulsou da presença deles até os dias de Davi. Ele está contando aqui a história de pessoas, de homens que abandonaram a Deus e foram expulsos. Mas foi Salomão, ele já fala sobre a construção do templo e etc. Ele vai contando tudo, e no final do versículo 51, já ainda do capítulo 7, diz assim: homens olhando para o tribunal, Estevão olhava para uns que tinham autoridade da lei, homens que conheciam a palavra, a lei de Deus, e ali estavam para julgar. Então ele olha, depois de todo esse sermão, de falar sobre esses homens todos, a história da Bíblia inteira, ele diz assim: homens de dura cerviz. Não era malcriação de Estevão, não. Era o Espírito Santo que mandava falar aquela palavra dura. Era dura, mas ele precisava falar. Homem de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Você ouviu essa expressão? Ninguém que resiste ao Espírito Santo pode se encher dele. Portanto, aquele tribunal, mesmo sendo homens que conheciam a palavra, eram de homens vazios do Espírito Santo de Deus, que haviam rejeitado o Espírito. Era uma palavra dura, mas ele falou: homem de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, que sempre resistiram ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Ele repete outra vez: também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mais uma vez trazendo referência ao que os pais deles erraram e fizeram, provavelmente, ou muito
compreensivo. Abra sua Bíblia no Salmo 78. Muito compreensivo. Se Estevão tivesse, nesse momento, fazendo um relembrar do que está no Salmo 78. O Salmo 78, no seu primeiro versículo, diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ou seja, aquilo que foi escrito antigamente, o que ouvimos e aprendemos. Ele se refere àquele aprendizado que eu já citei, que era todo Deuteronômio. O que ouvimos e aprendemos, realmente eles contavam todas as maravilhas, inclusive da saída do Egito até a chegada em Canaã. E ele diz assim: e estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos. Vejam, mais uma geração sendo chamada a ouvir a palavra, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez e se referissem aos seus descendentes. E aqui ele diz: o que é que Estevão está falando aqui ao tribunal? Essa palavra do versículo 7 me chama a atenção. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe obedecessem os mandamentos e não fossem como uma geração quanto mais rebelde, que não soube reger o seu coração. Era essa palavra que Estevão estava dizendo ao tribunal. Ele estava chamando de geração quanto mais rebelde, geração teimosa, geração rebelde, geração que não soube reger o seu coração de acordo com a palavra que aprendeu a meninice toda, entrou pela adolescência aprendendo, mas agora estava dentro do tribunal fazendo tudo errado, e mais, forjando provas contra o homem de Deus. No versículo 53 ele diz assim: vós, ainda está falando para o tribunal, vós que recebestes a lei por ministério de anos e não aguardastes. Eu tenho medo, eu receio que essa palavra de Estevão não esteja sendo dada para mim hoje à noite aqui nesta igreja. Nós que conhecemos a palavra de Deus e não aguardamos, ou nós que guardamos partículas da palavra, aquela parte que me serve, eu quero e uso, mas aqui não é bom para mim, eu deixo outra pessoa usar. Alguns que separam o Novo Testamento do Velho, isso é velho, já passou, principalmente quando se trata do dízimo e da oferta. Mas quando a palavra diz assim: eis que eu estou contigo e vou contigo para onde quer que for, aí você aceita no Velho Testamento. Quando diz que está com você no vale da sombra da morte, aí você aceita. Mas quando diz que se você não, aí eu volto a Deuteronômio capítulo 28, que se você ouvir essa palavra e não cuidar de obedecer, ao invés de bênção vai ser maldição, ao invés de alegria vai ser dor, ao invés do casamento vai ser traição, ao invés do bem vai ser o mal, aí você não quer para você. Estevão estava dizendo aquelas palavras para aqueles homens que conheciam o que ele falava. Aí eu fico imaginando a cara daqueles homens ali naquela corte, olhando: quem é esse cara? Quem é esse homem que está dizendo isso? Ele sabe que nós sabemos o que é a lei, nós temos conhecimento da lei, nós somos, como disse o apóstolo Paulo, guardiões da lei, zelosos contra a lei. Paulo era um zeloso contra a lei, aliás, pela lei. Ele zelava pela lei, era um fariseu zeloso pela lei, mas maltratava, mas machucava aquele cheiro de Espírito Santo como Estevão. E foi aí, é aqui que Paulo aparece. O Saulo, como é chamado Paulo, nome de grego, o nome
Paulo, e Saulo é o nome grego e o nome romano, ele tem a cidadania romana, mas Saulo e Paulo, que é a mesma pessoa, é aqui que ele aparece, de braços cruzados, vendo alguém morrer injustamente, de braços cruzados, silenciando quando alguém fazia uma injustiça. Nós somos chamados para combater as injustiças. A igreja de Jesus Cristo é chamada para se levantar contra as injustiças. Mas a igreja de Jesus Cristo, esses 60 milhões, tem de certa forma silenciado. E ainda que você não veja gente morrendo apedrejada, mas a gente morrendo e indo para o inferno por causa do silêncio da igreja. Há um ano atrás, eu cheguei aqui faz um ano e um mês, e mais ou menos eu perguntei aos irmãos, eu não sei se alguém se lembra disso, irmão, você ama esta igreja? Todos os irmãos levantaram as mãos, que ama a igreja. Eu esqueci de perguntar por quê você ama naquele dia. Porque um ano depois, provavelmente, a maioria expressiva desta igreja nunca teve a coragem de convidar um amigo para vir aqui no culto aqui. A maioria, não falei todo mundo não, alguns têm convidado. Se você ama este lugar e os seus irmãos, se você vive a comunhão dos santos com ele, se você comunga da mesma fé que Estevão comungava dentro do apostolado, ou dentro da diaconia, ou entre os irmãos que o elegeram, qual é a vergonha que você tem de convidar alguém para vir para a igreja? Talvez esteja faltando, eu vou usar a expressão popular, talvez esteja faltando o gás propulsor para isso, que eu diria que é a obra do Espírito Santo que vai mudar a nossa vida e fazer dessa igreja não apenas um lugar de reunião, mas um lugar de comunhão dos santos. Nós fomos convidados para servir como Estevão foi, não com a expressão de diácono ou não na área de diaconia, mas servir a Deus e servir com alegria. Todos nós fomos chamados, e não adianta servir e não servir com alegria. É o salmista que diz, o Salmo 100 é um dos mais belos poemas. E eu me lembro de um dos comentários de Spurgeon que ele diz que o Salmo 100 tem aquele sabor da uva de Skol, a região de Skol, que produz o melhor vinho. Ou seja, esse salmo tem um sabor de alegria, e ele começa chamando você para adorar, para viver, para se alegrar com Deus, render graças, mas de servir, é servindo ao Senhor. Estevão era um homem que foi escolhido para servir e possuía as características de um servo. Eu compreendo que a forma de Estevão falar, que chocava todo o tribunal, que fazia com que eles rangessem os dentes, que aumentava, produzia ódio no coração deles. Eu me volto para lembrar daquele momento em que Deus estava dizendo ao Faraó: eu quero que meu povo saia, e o próprio Deus engrossava o coração de Faraó, fazendo com que ele dissesse não, e ele ia dizendo contra, e Deus, mais uma vez, Deus fortalecia o ódio de Faraó, até ele diz: eu quero mostrar a minha glória. E esse texto, no final, a primeira vez que eu li, eu era bem menino ainda, eu fiquei impressionado, porque é que Deus não salvou Estevão. Eu era adolescente quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei arengando comigo e com Deus. Por que que Deus não livrou Estevão? Ele era crente, ele era salvo, era cheio do Espírito. Aí depois, Salvador, Deus salvou Estevão. Salvou inclusive desta vida. Ele levou para a vida eterna, mas a glória dele foi pregada na vida de Estevão. Até hoje está sendo pregada para nós. E a vida dele me dá algumas lições que eu quero deixar com você.
Estevão deu um testemunho que só pode dar quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Como vai o nosso testemunho? Como tem sido o nosso testemunho? Ninguém me perguntou e nem vai perguntar, porque domingo passado eu coloquei só uma frase na capa do boletim e hoje eu coloquei outra frase nesse domingo que diz assim: o meu pensar, o meu falar e o meu viver refletem verdadeiramente a glória de Deus. Hoje você está muito bem na situação que você está. Lugar para morar, emprego organizado, salário bom, dinheiro na conta. Vai tudo bem. Isso aqui não tem nada a ver com isso. O seu pensar deve ser um pensar cristão. A sua fala deve ser resultado desse pensamento cristão. E o reflexo na sua vida deve ser um reflexo do Espírito Santo de Deus fazendo viver em você. Então o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço e como eu vivo refletem a glória de Deus. Quando você lê essa história de Estevão que chega aqui, mas Estevão, versículo 55, aliás 54, ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e viravam os dentes contra ele. Imagine a cara de ódio. Para mim, esse versículo diz isso. Eu não sei se os pastores me permitem a interpretação. Eles expressam ódio. Eles estavam com ódio de Estevão. Esse cara não é nada e quer dar aula para a gente aqui. Ele quer me ensinar. É que Estevão não falava do conhecimento humano. Estevão falava na linguagem inconfundível do Espírito Santo de Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. O que é a linguagem? Como pode ser vista a linguagem inconfundível do Espírito Santo? Nesta igreja, esta semana que passou, uma irmã daqui dessa igreja chegou num lugar para pagar alguma coisa no caixa de um comércio. A moça olhou para essa senhora e disse: eu sei que a senhora é a mulher de Deus. Eu estou passando por um problema sério. Ore por mim. Essa moça nunca teve visto essa mulher. Isso é a linguagem do Espírito. Mas pastor, isso é coisa de pentecostal. Não sei isso é coisa de crente. Alguém olhar para você, se você é uma mulher de Deus, isso é coisa de crente. Você é um homem de Deus, isso é coisa de crente. Você resolve de acordo com o Espírito. Então você não murmura, você não reclama. Você se lembra, além desse texto que eu falo, e naquela saída, na caminhada do Egito para Canaã, alguns de coração voltaram para o Egito, reclamaram tanto. Reclamaram porque um dia faltou comida, reclamaram porque um dia faltou água, reclamaram por todos os motivos, e diz a Bíblia que de coração alguns voltaram para o Egito. Certamente, esses que voltaram de coração para o Egito não estavam cheios do Espírito. E quando Estevão diz isso, olha, eu estou vendo os céus abertos, estou vendo o Filho do Homem de pé de Deus. Então eles, aqueles que compõem o tribunal, porém, clamando, começaram a gritar, começaram a falar alto, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Eu não tenho dúvida que Deus permitiu isso. Eu não tenho dúvida que Deus permite que alguns de nós sofrem alguns momentos para medir a nossa fé, para fortalecê-la, ou para permitir que de rosto em terra nós sejamos levantados, como posteriormente o próprio Paulo, de rosto em terra, foi levantado por Jesus Cristo para ser uma nova vida e para ser uma nova criatura. E lançando fora da cidade, versículo 58, eu estou terminando, irmão, daqui a pouquinho termino. E lançando fora da cidade, vai apedrejar. As testemunhas deixaram seus versos aos pés do jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E ajoelhando exclamou em alta voz: não lhes impute esse pecado. É outra lição que eu tenho nesse texto. Quem está cheio do Espírito Santo, perdoa.
Quem está cheio do Espírito Santo perdoa. Na igreja de Jesus Cristo, que deve viver a comunhão dos santos, não cabe intrigas, não cabe mentiras, não cabe despedice, cabe perdão. E eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, que se há alguém hoje aqui que tem alguma coisa contra outra pessoa, busque hoje, busque agora e perdoe, porque Deus que encheu a sua vida do Espírito Santo de Deus. Quem está cheio do Espírito, perdoa aqueles que ele machuca, aqueles que ele trai, aqueles que eles maltratam. E as testemunhas deixaram seus versos aos pés do jovem chamado Saulo, e apedrejaram o esteiro, que invocava o Senhor, recebe o Espírito. Então, se ajoelhando, clamou em alta voz, e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Isso me deixa feliz e saber que, em meio a toda a dor, em meio a momentos de morte, Ele perdoa antes de desfalecer. Perdoe antes de desfalecer. Perdoe antes de adormecer. Perdoe antes de morrer. Porque de nada vale você viver sem perdoar, porque sem perdão não haveria salvação. Nós não éramos salvos se não fôssemos perdoados. Essa lição vem de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra desperte no seu coração a vontade de conhecer a Jesus Cristo mais e mais, de conhecer a palavra mais e mais, e de viver cheio do Espírito mais e mais. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai misericordioso, a tua palavra não volta vazia, e é esta palavra, Pai, que eu peço ao Senhor que mantenha no coração desta igreja. Cuida de nós, fortalece-nos com o alimento da graça e nos abençoa. Para a glória do Deus Pai, hoje e para sempre. Amém. Foi obedecer o plano
faltou.